O Antum, ontem, né, e eu quero começar a conversa a partir disso, ele disse assim: existe alguma desculpa bolsonarista plausível para justificar o fracasso do Bolsonaro e o triunfo do MBL diante da mesma tarefa? Considere que o segundo é um movimento muito menor e mais pobre. Ele tá absolutamente certo. Aí esse perfil respondeu: ou foi a falta de tempo para poder disputar as eleições, ou esse processo aí é todo fraudulento. A unidade popular era completamente desconhecida e conseguiu um registro. O Antum disse: o P tinha expertise e capilaridade de classe universitária. Aí desce, aí esse perfil mandou: quer mais capilaridade que o Bolsonaro, que penetra em qualquer fim de mundo por aí? E qual a capilaridade do MBL? Não controlam nenhum sindicato, universidade, e a presença online não é das maiores. Aí o Antum: Bolsonaro igual desorganizado, MBL igual, você se surpreenderia. E ele prossegue: até acho o MBL bem organizado, mas não a nível de constituir um partido. A UP e a missão passarem os 5% das assinaturas é muito estranho. É isso que a gente é obrigado a ouvir, né? Veja só, um sujeito que usa um perfil falso, e ele repete esse tipo de opinião porque é o tipo de opinião de quem não consegue diminuir. Você já sabe aquela coisa? Eu tô lá, aparece uma balada, parece a Sydney Sweeney. Aí eu vou lá: quer um drink? Ela: não, né? Sai fora daqui, o baianinho brasileiro, seu chicano aí, né? Vai me humilhar. Aí eu: porra, eu sou um brasileirinho, me trate bem. Beleza, me humilhou ali, né? Aí eu vou falar: nem queria. Aposto que quem pega deve estar pagando. Sabe aquela coisa? Foi lá e me deu uma humilhadinha. E eu vou lá e dizendo: nem queria. Vai diminuir. Vou ficar desdenhando em cima de algum preconceito que tem, né? Então vai ter um preconceito assim com nós latininhos, né? E eu, né, eu vejo aqui um cara com esse argumento meu bolsonarista desdenhando da nossa montagem, dando a entender que a montagem foi fraudulenta. E eu estou vendo pessoas vindo com esse argumento, né? Vamos lá. Vou começar com isso. Primeira coisa, faz sentido grupos minoritários bem organizados conseguirem montar um partido e um grupo majoritariamente desorganizado não conseguir? Faz sentido demais. Porque ser gigantesco como é o bolsonarismo, não significa que isso se transforme em organização, capilaridade e formação. Não significa. Isso só mostra, aliás, o quanto ser grande sem organização é muito pior do que ser pequeno muito organizado. Alguém pequeno e muito organizado vence alguém grande e desorganizado. Como eu dei o exemplo antes, tá? Você vai pegar a falange grega, as formações militares dos gregos, a formação do soldado grego, quando comparado com os asiáticos, que eles concorriam ali em batalhas, especialmente no universo persa, tropas menores bem treinadas derrotavam tropas maiores. Para dar um outro exemplo, né? Na Batalha de Cana, o Aníbal massacrou os romanos que contavam com exércitos superiores. Para dar um exemplo contrário, né? Um asiático, vamos botar aqui, por mais que ele era um africano, mas estava dentro desse universo oriental, e os cartagineses descendiam dos fenícios, então dá para falar que é um asiático. Ele derrota os romanos, né, nessa mesma linha. Menor, mais organizado, mais inteligente. Então quem é menor necessariamente precisa se organizar mais? A esquerda possui toda uma trajetória de organização política, né? A organização política, lógica, hierarquia, entendimento de missão, visão histórica do que está fazendo. Isso faz parte da trajetória da esquerda. Então o P tem. O MBL e a barra missão também tem. Agora, algumas diferenças precisam ficar claras entre o MBL missão e o P. Por exemplo, a UP, ela entrou com o registro dela em 2015 ou 2016. E terminou lá pra 2019. 2019 ou 2020, se eu não me engano. O Riso pode abrir o Wikipedia da UP e ver lá quando o partido foi julgado, tá? Ou seja, eles estavam na lei anterior. Então, eles tinham um período de tempo muito maior do que o nosso pra coletar e validar as fichas. Além deles necessitarem de um número menor de fichas pra validar, eles utilizam... Vamos lá. Fundado em 16 de junho, tá? E registrado em 10 de dezembro. Então foi, pelo menos 3 anos aí de trabalho. 3 anos, foi pelo menos 3 anos de 2 meses ali. Porque o julgamento deve ter demorado uns 2, 3 meses pra eles coletarem. A gente fez todo o processo pra ir pra julgamento em 1 ano e 7 meses. Dá pra botar, a grosso modo, que nós tivemos metade do tempo que a UP para fazer isso. Então nós somos muito mais organizados do que a UP. A UP contava com um sistema de estímulo, nós estudamos o modelo da UP, um sistema de estímulos, tá? Que envolviam desde gente de movimento estudantil até gente ligada a movimento de moradia, que esses sim, vamos dizer, trabalhavam numa lógica muito particular, que eu não vou ficar aqui então. Eu tenho o asco desse pessoal da UP, mas né, aqui vou ficar na minha aqui pra falar. A gente não.
A gente fez uma outra lógica, a gente tratou. Olha, nós temos um prazo menor do que a UP e nós temos que coletar mais assinaturas. Então a gente adotou uma estratégia muito diferente. O bolsonarismo, como ele acredita nessas conversas que esse cara botou aí, esse perfil de orelhado, tipo, não, o nosso público, a gente é gigantesco, levantar 500 mil fichas, Riso, é a coisa mais fácil do mundo, a gente levanta assim. O bolsonarismo acreditou na própria mentira, que uma massa desorganizada ia conseguir. Não consegue. Uma massa desorganizada faz coisas que massa desorganizada faz. O que massa desorganizada faz? O máximo, ela tem efeito manada, ela é conduzida por sentimentos, pelo contágio dos sentimentos. É isso que a massa bolsonarista faz. Ela é conduzida permanentemente pelo contágio dos sentimentos que são jogados nela. Então, fique com raiva de tal coisa, agora ame tal coisa, é isso que a massa faz. Vão pra frente dos quartéis, agora não vão mais. Não, agora vão, não, agora você é bandido, agora não, você não é, agora você é herói nacional. É isso. Então, é natural, e todo mundo assim, que tem um pouquinho de inteligência, ou alguém que já trabalhou no mercado corporativo, que trabalha com empresas, sabe muito bem que uma minoria organizada, bem treinada, bem equipada, com alta produtividade, vai derrotar uma maioria desorganizada, mas assim, uma maioria que pode ser 1000 vezes maior. Uma minoria desorganizada pode derrotar uma maioria 1000 vezes maior. Tem uma famosa... Eu lembro de uma imagem que assim, aquilo assustava muito pra gente entender essa lógica. Quando o Corinthians estava prestes a ser rebaixado, acho que era pra 2007, eu não lembro assim, qual época de vídeo. A torcida do Corinthians tenta invadir, acho que era o Pacaembu, ou tenta invadir o estádio. Aí juntou assim 4, 5 policiais com um escudinho lá. Aí veio os brabão da Gaviões. Os 4, 5 policiais com um escudinho botaram a Gaviões pra andar. Assim, foi bonito de ver, bonito de ver. Então assim, uma minoria organizada, bem treinada, com procedimentos. Acho que foi essa imagem aí do Corinthians. É uma minoria, segura a maioria pode chorar o que for, a minoria vai derrotar ela. A minoria organizada sempre vai derrotar ela. Tem todo outro conceito que é aplicado, novamente para as pessoas que não entendem disso, é o conceito de startup. O conceito de startup é, para funcionar, precisa ser pequeno. Não pode ser ultra departamentalizado. As partes, os setores têm que estar todos conectados entre si. Todo mundo tem que entender o propósito do projeto. Todo mundo tem que estar imbuído do senso de missão no projeto. Todo mundo que conhece esse universo de startup sabe disso. Então a missão, o que a missão é? A missão é uma startup. Ela é uma startup. Então foi por isso que a gente conseguiu montar. Em termos de gestão, eu sei que as pessoas gostam. Vocês conhecem o nosso lado mais lúdico, o lado que faz as lives, polêmico, fala as coisas que a gente fala. Existe um lado de gestão aqui, a gente não é otário. Pra quem acha que a gente é otário, se ferrou. Basta ver o seguinte, nosso desempenho na área jurídica, nosso desempenho na área parlamentar. Toda vez que é demandado gestão da nossa parte, gestão, seja na gestão pública, por exemplo, o Minato tocando uma subprefeitura, seja os nossos mandatos, a gente é muito superior. Então toda vez que demandam gestão, a gente entrega. Quando fala assim, vocês vão liderar o processo de impeachment da Dilma Rousseff. É pra gente liderar? A classe política entendeu que é pra gente liderar, boa parte da população entendeu, a própria imprensa entendeu. O que nós fizemos? Nós entregamos o impeachment. Pronto. Porque teve um papel nosso que era muito maior do que organizar a manifestação. Era não deixar as manifestações irem pra um caminho errado, que o olavismo tava louco pra transformar aquilo em intervenção militar, que era aquela tese de retardado que o Olavo e aquela turma de retardados dele queria. Que o próprio Bolsonaro falou ontem. Sim. É a tese de retardado do Olavo de Carvalho, que não daria em nada, ou o impeachment da Dilma. Nós conduzimos o impeachment. Nós fomos nos deputados e senadores, demos chegar pra lá no PSDB. Eu lembro que os caras ficavam... o MBL está entregando a legitimidade das ruas pro PSDB. Não, seu imbecil. A gente quebrou o PSDB na época que o PSDB do Senado, que era o PSDB do Aécio, a gente quebrou as pernas deles, fizemos uma ruptura deles com a turma da Câmara. A Câmara queria o impeachment. E aí a gente dividiu tanto eles, na época inclusive o DEM. Rolou a gente fez um racha entre os dois ali, deu mais força pra um bloco, o bloco venceu o outro bloco, junta todos eles, PMDB, a Solidariedade, montou um blocão, esse blocão engoliu todo mundo no impeachment. Porque é gestão, cara, a gente é mais capaz que os outros mesmo. E tá no nosso DNA, são anos sendo mais capaz. Aí é mais capaz pra fazer revista, monta aplicativo disso, aplicativo daquilo. As capacidades vão ficando claras. Então, julgar a gente só como doidinho, igual os caras falam, os meninos do MBL. Outro dia eu fui falar no Fala Glauber, né? Não, os meninos do MBL são meninos do Temer. Isso aí, cara, é assim, é aquele famoso desdenho porque não consigo fazer igual. Desdenha porque não consegue fazer igual. Então, quem não consegue fazer vai desdenhar, que é igual esse perfil fica, né? Acho que o MBL é bem organizado, mas não a nível de construir um partido. Então, você acha que nós roubamos as fichas? A UP e a missão passarem os 5% das assinaturas é muito estranho. Olha, muito estranho se você é burro, porque você nunca se debruçou pra entender como tocar um determinado processo. Esse é um processo de coleta. A gente sabe, precisamos de um número X de fichas num determinado período de tempo, obedecendo às leis eleitorais nossas, contando com a quantidade X de militantes, com a quantidade Y de recursos, com a quantidade Z de tempo, e dentro dessa equação
nós vamos construir a fórmula perfeita. Fizemos coisas que os outros não fizeram. Nós fizemos coisas que os outros fizeram. Imagina, o Aliança pelo Brasil, sabendo que é 2 anos pra montar o partido, ele faz o registro, Riso, começa a contar os 2 anos e eles não sabiam como é que era a coleta. Eles não sabiam o que coletar. É coisa de retardado. Tipo assim, você tem um relógio que corre contra você. Aí você aperta o botão pra iniciar, né? Aquele timer, né? Corre ao contrário, plip, e você, ok, agora eu vou ver o que eu faço. Como você vai ver o que você faz agora? Aí eu vi argumentos dos caras assim, não, se eles quisessem, eles teriam feito. Eles diziam, não, mentira, eles quiseram. Agora, você tem que ver os indicadores, né? Checar os indicadores, a gente teve a paciência de checar os indicadores deles. Fomos no cartório, fomos ver os processos, vamos ver a taxa de perda deles por cartório, perda por região, perfil de coleta por coletor. A gente checou tudo, metrificou tudo, botou em planilha, estudou, falou, ó, o método deles não funciona. Eles escolheram o método mais burro possível. Teve alguns lugares 85% de perda. Imagina, a cada 10 fichas que você coleta, você perde 8. Aí não ia montar. Coletar 3 milhões de fichas pra dar certo. Não ia montar. Não ia montar. Não, mas desistiram por causa do... Não, cara. É uma maioria desorganizada, amorfa e burra. Você acha que vai fazer o quê? Qual é a capacidade de gestão do Eduardo Bolsonaro, que queria montar o partido? Do presidente do partido, Jair Renan. Vocês sabem, né? O presidente do partido era o Jair Renan. Qual era a capacidade de gestão do mongoloide? Naquele período, o Jair Renan, vocês sabem o que ele tava fazendo? Ele tava com aquele rapaz que depois denunciou ele, conversando, né? E fazendo projetos. Era isso que o cara tá fazendo. Você imagina o que então? Né? Olha esse cara, você imagina que quem tava liderando, supostamente liderando, né? Que era só um laranja do pai. Era esse cara, olha o naipe. E agora, a prefeita de Balneário Camboriú quer soltar pauta de política de gênero para os cidadãos da cidade. Aí eu pergunto pra você que é bolsonarista, que vem ficar botando gosto ruim que a gente tá conseguindo. Olha a tua turma, velho. A tua turma. Ó, o Eduardo Bolsonaro, vamos falar real. O Eduardo Bolsonaro, né, que é um dos caras que estava liderando a Aliança pelo Brasil. Já na época que ele liderava a Aliança pelo Brasil, ele já queria fugir pros Estados Unidos. Não só fugir por causa de treta. Não, naquela época não era. Ele queria morar nos Estados Unidos. Dizem por aí que ele já tinha propriedade nos Estados Unidos. Não sei se você sabe disso. Tem todos uns. Ele já tinha casa, já queria se mudar. A esposa deslumbrada queria ir pra lá com a deslumbrada. Tava nesse naipe, vou me mudar pros Estados Unidos. Essa era a energia do Eduardo Bolsonaro. Tanto que, ainda em 2019, ele já queria ir pra embaixada do Brasil nos Estados Unidos e já ir pra Washington. Então ele queria ir pra Washington, entendeu? Não conseguiu. Depois ele queria ser um representante da Secretaria de Relações Exteriores da Câmara. Não lembro da Apex, eu lembro da Secretaria de Relações Exteriores da Câmara, que aí o PL vetou. Botaram outra pessoa lá e aí ele ficou putinho. Aí agora eu tô sendo perseguido e foi. Lógico que junta a fome com a vontade de comer, né? Ele também tá com medo de ser preso porque ele tá arrolado lá e ele tá bem cheio de treta nesse processo do Xandão. Dito isso, ele foi pra mesma Washington que ele queria ir. Será que ele já tinha uma propriedade lá ou não? Não sei se não, tô falando besteira. Eu só tô comentando que assim, era esse o cara que queria montar um partido, o cara tava com a cabeça dele morar nos Estados Unidos. O Eduardo, cara, nunca teve vocação pra política. O Eduardo queria surfar, ouvir for fun e ó, era isso que o Eduardo queria, cara. Todo mundo sabe disso. Agora fica uns chongo, uns tosco. Não, o Eduardo é um nacionalista. Sério mesmo que vocês estão nessa? Sério mesmo que vão cair nesse papo? Que o Eduardo agora é um nacionalista, ele tem um discurso próprio. Outro dia a gente pegou o discurso, né? Só porque, sei lá, ele conversou com o Aldo Rebelo 2 vezes. Eles, não, agora nós somos nacionalistas de direita. Nós ouvimos o Orbán. É sério esse papo? Vamos pegar um vazio, né? Um buraco negro, ele é um vazio total de matéria ali. Que merda! Que merda. Não, um cara botou nacionalista nos Estados Unidos, sim. Porque os nossos nacionalistas, nossos guerreiros que ficam exalando coragem, todos eles fogem pra fora do Brasil lutar. Eles estão lutando lá. Os nossos guerreiros estão sempre lutando fora do Brasil. Ficar aqui, aí é complicado, né? Aí, esses que desdenham, tá? Então, aquele argumento ali, desdenhando da gente, acho que ele é muito sintomático desse processo todo. Ficam agora com essa interrogação em que aquilo que eles chamam de MBL, que é um movimento que acabou, o MBL já era, o MBL acabou, se torna um elemento paradoxal, portanto um incômodo para as próprias crenças. Porque boa parte da crença deles é validado na ideia de que o MBL é um traidor. Nós somos um Judas. O traidor, portanto, como ele é traidor e minoritário, porque tudo que nós fazemos é mentiroso e que nós não compartilhamos da mesma fé, que a fé no Bolsonaro, naturalmente, ao expor a verdade que nós somos traidores, nós iremos desaparecer. E o Derrete MBL em 2019 foi sobre isso. Eles fizeram um cancelamento e acharam, ok, eles vão acabar igual a Joyce acabou.
Às vésperas da eleição de 2022, eu preciso narrar pra vocês, o senhor Felipe G. Martins ficava falando, Kim não vai se reeleger, esse aí tá acabado, é uma nova Joyce, vai ter 15 mil votos. Ele e a turma deles ficavam falando isso. Eles se assustaram, pô, o Kim se reelegeu bem reeleito, fez a cadeira dele sozinho, isso sendo cancelado, porque nós tínhamos sido cancelados nesse processo todo. Aí eles ficaram com uma pulga atrás da orelha, né? Antes tinha tido o Derrete MBL e a operação policial contra nós, anunciada pelo Alan dos Santos, pelo menos 2 vezes, anunciada pela Carla Zambelli também, ou seja, todos eles sabiam que ia haver uma operação contra a gente para nos prender, tentaram fazer de tudo. Aí, mas acabou, aí veio o áudio do Arthur, acho que agora acabou. O nome que era então o maior nome nosso, que era o Arthur, perdeu os direitos políticos, ficou todo atrapalhado, beleza, eles acharam que... E aí não acaba, e aí fica aquele incômodo. Só que não vinha pra eles uma demonstração, tipo, não, esses caras estão de volta. O partido muda as coisas de figura, porque o partido ele gera algumas comparações. O partido faz com que a gente mostre, olha, o Bolsonaro na presidência tentou com todo o dinheiro do mundo, com todos os aliados do mundo e não conseguiu. Esses caras conseguiram. Aí eles podem tentar falar que, eles roubaram. Eles não acreditam. No coraçãozinho deles, eles sabem que a gente não roubou no processo. No fundo, no coraçãozinho deles, eles sabem que a gente é melhor do que eles, inclusive. Eles só queriam que a gente deixasse de existir, que a gente é um incômodo. Mas... o problema do partido não é a fundação do partido, porque a fundação do partido, por mais que o ato de fundação e o fato de, vamos dizer, conseguirmos assinaturas mostre que a gente conseguiu, eles não, tem o day after. E é um day after que não termina. Porque, assim, nós vamos poder ter todas as candidaturas nossas em todas as prefeituras que nós quisermos em 2028. Na verdade, já em 2026, a gente pode lançar candidato a governador onde a gente quiser. Os nossos candidatos a deputado, candidatos ao Senado, candidato a presidente da República, a gente vai poder fazer o que a gente quer. Eles não. Eles vão precisar ceder todas as vezes que for necessário. O Valdemar não quer que vocês tenham um candidato a prefeito em São Paulo, então vocês não terão. E os principais nomes, por mais que queiram mostrar independência, coisa, se submetem a essa regra. Se submetem e se submeterão ainda mais a essa regra, porque é a grana que conta ali, a grana do fundo partidário e do fundo eleitoral. E aí, galera, aí o contraste é todo dia. E inevitavelmente nós vamos ter prefeituras, amigos. Eventualmente a gente já ganha um governo já nessa eleição agora em 26. Não vou ficar dando letra aqui, mas agora podemos ganhar prefeituras já em 28 e vamos ganhar prefeituras já em 2028. E nós vamos ter grandes gestões. E esses prefeitos vão ficar famosos nacionalmente. E eles não vão conseguir evitar isso. Eles não vão conseguir evitar os deputados nossos já em 2026, né, 27, 28, fazendo grandes mandatos e gerando um contraste que o Kim já gera hoje. O Kim está sozinho. Kim vai ter passado até o final da eleição de 2026 8 anos sozinho. Quando o Kim tiver uma equipe lá em Brasília, já para pra pensar quando o Kim tiver deputados no plural junto com ele? O contraste é muito grande. Imagina o Kim ou outros colegas dele no partido com o tempo de liderança que quiser. Com a presidência... né? Imagina com a presença em todas as comissões. Nossa. Porque aí a gente vai poder botar deputado em todas as comissões. Obstruindo, fazendo cacete na Câmara dos Deputados. Então não vai ter mais aquela picaretagem de não... aprovaram não sei o que de forma simbólica, não deu pra votar. Não vai ter. Então, assim, vai vir um contraste. E aí o incômodo que eles estão tendo agora com o partido vai acontecer todo santo dia. Todo santo dia. E eu sei que pro grande público, né, por mais que a gente fale, fulano é do MBL, fulano é do MBL. Não, mas o cara tá no União, o cara tá no PP. Não, o cara tá no Novo. Não, mas quando tiver na missão, assim, o cara da missão, o cara da onça. Até porque vai ser já o partido com a marca mais emblemática de todas. Você vai ter 2 marcas emblemáticas na política brasileira. Um é o partido da estrelinha vermelha, que é o PT, que é o símbolo mais famoso da política brasileira. O outro vai ser a porra da onça preta e amarela. Você vai ter os 2 maiores símbolos. E um é o número 13 e o outro será o número 14. Esses caras vão brigar. Esses caras serão as marcas. E aí o cara lá, eu sou do PL, não sei o quê. Aí vai ficar complicado. Então, assim, se tá ruim agora pra você que é bolsonarista e que tá aí no seu negacionismo, cara, se prepare que vai ficar ainda pior. Vai ficar muito pior. O contraste só vai aumentar. Outra coisa, tá? O MBL, por mais que ele seja pobre comparado com o Bolsonaro ou bolsonarismo, o MBL financeiramente vai muito bem, obrigado. E vai cada vez melhor. O dinheiro que a gente usa aqui não é usado, porque os bolsonaristas dão 17 milhões em Pix pro Bolsonaro gastar com ele. Cara, cada centavo que entra pra cá é usado na operação. Tudo é reinvestido aqui. Absolutamente tudo é reinvestido na operação. Então, cara, é aquela coisa, cada R$1 na nossa mão vale mais do que R$100 na mão deles. Cada R$1 na nossa mão, a gente faz um uso muito... Porque a gente aperta tudo, a gente é complicado, a gente caxias pra pagar as coisas, a gente é chatinho. Então, cara, isso faz diferença. Porque a mesma mentalidade de pobre que a gente tinha quando a gente era um grupo que faturava, em termos de doação e venda de produtos, 15, 20 mil reais lá em 2015, o Riso vai lembrar que a gente precisava ficar vendendo, embalando camiseta, a gente pagava as contas do escritório vendendo pichuleco.
ficava aquele cheiro de plástico pintado, aquele cheiro horrível, isso dava dor de cabeça. A gente teve que embalar, picholar e colocar em caixinha e ficar disparando pras pessoas no Brasil porque a gente não tinha dinheiro. A mesma mentalidade pobre que a gente tinha naquela época, a gente tem hoje. Mesma mentalidade pobre. A gente faz o oposto do Marçal. Uai, você tem que ter a mentalidade bilionária, bilhões, Marçal. Bem a mentalidade... Não, nossa mentalidade de pobre. A mentalidade de judeu, sacou? É economizar onde puder economizar o tempo todo. É economizar onde der. O cara economiza até no barbeiro, pô. Né? Então, onde eu posso, eu economizo e vai ter que ser assim sempre. Vamos usar o dinheiro da maneira mais parcimoniosa possível. Sempre racionado. Então, você vai pegar, a gente vai fazer congresso no Paraná, todo congresso tem que se pagar e dar lucro. Então, se você é do Paraná, compra ingresso pro evento, vai ser do cacete, né? Vambora. Todo ingresso tem que dar lucro. A gente vai lá pra todo evento, leva nossas bugigangas, vamos vender nossos produtos. Com o produto vendido, ajuda a fazer o próximo evento, e roda, e faz evento nacional. E é isso. Todo o dinheiro revertido na operação. É assim. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E o partido, como é que vai ser disputado? Do mesmo jeito. Mesma lógica. O partido vai ser pensado assim, nós somos pobres. E nós vamos fazer o melhor possível com cada centavo que a gente tem pra concorrer com gente que administra fortunas e nem sabe pra onde o dinheiro tá indo. Nem sabe. Dinheiro assim, ó... Eu já vi como é que esses caras administram dinheiro deles. Assim, se são esses nossos concorrentes, eles estão fodidos. Porque assim, usam a malversação do dinheiro. Não tô falando de putaria que eles fazem com o dinheiro, porque tem também. Tô falando assim, como usam mal o dinheiro, como não sabem contratar as coisas, como não sabem contratar funcionário, como não sabem gerir as equipes, sabe nada. São uns cu pra administrar. Então assim, a gente vai, cara, a gente vai ganhar desses caras na gestão. É na gestão que a gente vai ganhar desses caras. Não só nas ideias, não só na qualidade do trabalho, não só no talento dos nossos oradores. Não. Isso são os elementos políticos todos. Tô falando assim, tem gestão. Ontem, né, vocês devem ter assistido, alguém deve ter assistido aqui, Brasil e Paraguai. Eu assisti o jogo, já tinha assistido Brasil e Equador e tinha visto os jogos recentes que o Brasil perdia e empatava. Os últimos jogos lá do Dorival. O Brasil tomou uma piaba da Argentina, depois acho que ele empatou, ganhou de alguém, assim, bem qualquer coisa. Cara... Contra o Equador foi um 0x0 que o Brasil até encendeu alguma coisa, mas não foi grande coisa. Contra o Paraguai, nitidamente o Brasil jogou melhor. Ontem foi claramente um passo à frente que o Brasil deu. Os jogadores com uma vontade, eu nunca vi Rafinha, Vini Júnior, né, se matando ali como eles estavam. Aquela seleção apática já deu uma mudada, outra coisa. Pensou o técnico novo, pensou a parte da frente de maneira inteligente. O que eu quero dizer? Pra mim, a seleção brasileira, eles têm jogadores de classe mundial. Rafinha, Rodrigo não jogou ontem, mas Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo, Martinelli, Casemiro, o Alisson. Você tem caras ali que, vamos ser honestos, Riso, tirando o meio campo é fraco, o resto é seleção classe A. Em termos de elenco, o Brasil disputa a Copa do Mundo com Argentina, Espanha, etc. Em termos de elenco. Agora, o que falta é aquele 1, 2, 3%, tá? Que pega esses talentos e extrai o máximo deles. Esse 1, 2, 3% que faz a diferença pra você ganhar uma Copa. Que é o detalhe. O detalhe é a inteligência que dá, é a gestão que dá. Esse detalhe, tá? Se você tem se você vem de uma gestão muito ruim, ele não é só 3%, ele pode melhorar em 40%. É a inteligência. É isso que o Ancelotti deu. Ele começou a dar agora. O Brasil não tomou nenhum gol desde que o Ancelotti entrou. Ele arrumou a defesa. E, cara, o time já jogou. Ele claramente impôs uma liderança e tá rolando um sistema, uma tentativa de um sistema novo de jogo. Não é que tá maravilhoso. Deu uma melhorada. Ele deu uma melhorada. Vocês perceberam a melhorada. A melhorada foi a melhorada de gestão. Os jogadores são os mesmos. A gestão sobre eles mudou. A gestão nossa vai fazer muita diferença nesse processo. Então, a nossa vitória sobre esses inimigos do Centrão e tal, vai vir muito na gestão. Por isso que a própria administração do Partido Missão não vai ser assim, tipo, não, eu vou agora ter um diretório e tal, e aqui vai ser diferente. Não, cara, a gente vai ter cultura de métodos e processos, esses métodos e processos vão ser parametrizados, porque não vai ser bagunça. Porque não vai ser bagunça. Porque não vai ter um cara, aqui no meu estado me alio com o PT ou com o Bolsonaro, aqui a missão é assim, não. A missão é uma só. Ninguém vai vir pra rachar a missão. Ninguém vai vir pra procurar missões diferentes do que a missão que nasceu pra ser. Ninguém vai vir pra isso. Então o nosso método é uno, não, por isso que não vai ter corrupção, não vai ter picaretagem na missão. Não vai ter nada disso. Vai ter um trabalho reto e direto. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.